Gente, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui hoje com um testemunho super impactante, que eu tenho certeza que vai falar muito mesmo ao seu coração, amém? Tô aqui com Marcos Green. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Seja graças a muito Deus. bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Vai contar uma história, sua história de vida que é muito forte, né, Marcos? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Amém, glória a Deus. Tenho certeza que vai falar com você que está em casa nos acompanhando e a nossa participação toda segunda-feira, firme e forte aqui com a gente, pastora Sara Portela. Tudo bem, Olá, pastora boa Sara? tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui de novo. Que bom. Bom te receber aqui de novo. Viu, Obrigada. minha irmã? Glória a Deus. Marcos, olha só, gente, essa história do Marcos realmente tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, que vai trazer realmente um renovo sobre a sua vida, da maneira como você enxerga a sua história, da maneira como você muitas vezes olha para a vida e a gente muitas vezes reclama tanto, né, Marcos? A gente olha as coisas e tá tudo tão bem, muitas vezes a gente só tem reclamação, né? Então, eu tenho certeza que essa história vai ser realmente um grande fortalecedor pra gente nesse dia de hoje, amém? Amém. Marcos, me conta uma coisa, você veio aqui contar seu testemunho, que começa quando? Vamos começar seu testemunho. Meu nome é Marcos, então, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Eu tive câncer em 2011, há 4 anos atrás, mais ou menos. Olha só. E... Como é que você diagnosticou esse câncer? Então, o que aconteceu? Eu sentia muitas dores de cabeça e aí minha namorada na época insistiu muito para eu procurar fazer uma consulta, procurar saber o que era, porque a dor estava aumentando e tal, eu sentia muita dor de cabeça. E aí aconteceu que ela pediu para o meu colega de trabalho, o meu colega de trabalho pediu para ela, também porque ele percebeu, para ela insistir nisso. E ela meio que fez uma chantagem e falou, enquanto você não resolver isso, você não vai me ver mais. Por quê? Você estava enrolando para fazer esse exame, Mas Marcos? eu achava que não era nada, dor de cabeça nunca é nada, né? Todo mundo pensa assim, pelo menos, né? E aí, acabou que eu fui fazendo, né? Porque eu não tive opção. Ela não te deu opção, né? Ela não foi deu durona. opção. E aí, logo eu marquei a consulta, fiz um exame, então, e aí no exame deu que tinha uma massa estranha na minha cabeça, né? Então, essa foi a primeira coisa que acharam. E aí os médicos acharam que era um tumor benigno, só que devido a algumas coisas que acharam nos exames lá, falaram, não, isso aí não precisa se preocupar. Mas chegou uns 2 meses depois e eu comecei a sentir um pouco de tontura e tal. Fiz um outro exame e 4 dias depois, meio que de emergência, eu passei mal, liguei para o médico, perguntei, ele falou, olha, eu olhei seus exames aqui de novo e você vai precisar fazer emergência daqui, isso era umas 10 da manhã, ele falou, às 2 da tarde você vai entrar para a cirurgia. Meu Deus, assim, no mesmo dia? Foi, porque eu passei mal e ele falou, olha, eu vi aqui que está tendo uma complicação, está pressionando mais do que poderia e tem que fazer o quanto antes, não come mais nada. Ele falou isso pra mim e falou, ó, me dá o telefone da sua mãe que eu vou ligar pra ela também. E aí pra avisar pra minha mãe. E aí nesse meio tempo... Quantos anos você tinha na época, Marcos? Eu tinha uns 23, eu acredito. 23 anos. Isso foi em setembro de 2011. E o que passa na cabeça de um jovem de 23 anos que, caramba, de repente eram só dores de cabeça e de repente eu tenho que... Comecei a passar mal, tem que entrar para uma sala de cirurgia. Como é que você administrou isso tudo dentro de você? Foi, assim, ao mesmo tempo que foi muito, como você disse, impactante para mim, eu estava num emprego bom, eu trabalhava na igreja, em um ministério legal que eu gostava, estava bem envolvido, eu estava planejando pedir minha noiva em casamento, ou minha namorada em casamento, e estava tudo indo bem, né? Mas, graças a Deus, Deus me deu uma confiança nele, assim, que na hora da consulta que o médico deu o resultado, falou, olha, você tem que procurar um neurocirurgião, porque a gente viu que tem uma massa aqui estranha na sua cabeça e você tem que acompanhar isso com um neurocirurgião. Quando eu fui para o consultório dele, meia hora depois do outro médico, eu entrei no banheiro que tinha lá e orei para Deus para me sustentar, né? E isso foi fundamental, assim, porque Deus atendeu minha oração, né? Graças a Deus, não fui eu que tive que suportar isso. Então,
Deus enviou várias pessoas, minha mãe, minha família, minha namorada, meus amigos, todo mundo para ajudar a me sustentar. Então, foi uma rota diferente que a gente teve que tomar aí, mas que, graças a Deus, Deus me deu confiança de que eu tinha que confiar nele, que eu não precisava me preocupar, que independente do que fosse acontecer, se eu fosse morrer ou não, se Que a sua vida está qualquer nas mãos de Deus, qualquer né? coisa que fosse acontecer, eu tinha que estar junto dele, né? E me ajudou muito mesmo, assim. Foi fundamental para mim um texto de um pastor chamado John Piper. E ele escreve sobre um dia antes da cirurgia de câncer de próstata que ele teve que fazer, ele escreveu um texto chamado Não Desperdice Seu Câncer. E ele mostra vários pontos, né, que você tem que aproveitar o seu câncer para se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas, deixar com que Deus te dê uma visão de que, na verdade, isso é uma bênção, que você está tendo isso, não é uma maldição, é uma bênção, porque Deus cuida da gente em cada momento, e a bênção maior que é Jesus, Ele já deu para a gente. Amém. E o resto das coisas a gente não precisa se preocupar. Que Ele vai prover, né? Ele vai prover. Então, esse texto chama Não Desperdice Seu Câncer, ele está no site chamado monergismo.com. Quem quiser procura lá, ele é muito bom, foi fundamental para mim. Até para ajudar, né, as pessoas que estão em casa agora, né, nos certeza, assistindo, que talvez estão passando por uma situação assim, ou tem alguém querido que está passando, né, com certeza. por um câncer. Foi muito bom porque eu já conhecia esse texto antes, então me ajudou muito ler um pouquinho, ouvir de novo, conhecer um pouquinho mais de Deus naquele momento de novo. E graças a Deus, assim, passou tudo pela minha cabeça, assim, essas coisas. Foi um momento que, por vezes, a gente teve medo do que fosse acontecer. Por exemplo, eu tinha desejo de formar uma família, tudo isso. Então, é uma coisa que você, às vezes, pode se entristecer, mas tentar se lembrar que depois do choro vem a alegria, e Deus dá isso pra gente, com certeza. Glória a Deus. Marcos, deixa eu só fazer uma pausa com você. Pastora Sara, é interessante a gente escutar o Marcos falando sobre isso, né? E você, por exemplo, pegar um texto de um pastor que teve câncer e falando, caramba, o câncer não é uma maldição, é uma bênção, né? Porque ele te aproxima de Deus. É muito louco, né? Porque no momento de câncer todo mundo tem uma notícia dessa, abala a pessoa, abala toda a família, né? E aí, a quem se apegar nesse momento, né, pastora? Eu acho bem importante ressaltar que problemas todas as pessoas têm. Dificuldades, né? O sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. Dificuldades todas as pessoas encontram. Dificuldades na sua saúde, todas as pessoas passam em algum momento na vida. Mas a fé, ela faz toda a diferença, né? Você vai encontrar algo em que se apoiar no momento de dificuldade. Se você tiver fé, você vai se apoiar num Deus que não te abandona. Então, isso te sustenta. Então, você sente medo, você, né? Você não sabe o que vai acontecer depois, mas você não se sente sozinho. Sim, você sente que a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. Se firma sempre em Deus. É realmente uma rocha firme, que quando a gente está querendo deslizar, está sentindo o chão se desfazer, né? A gente pode se firmar em Deus e estar tranquilo, não importa o que vai acontecer. Amém, glória a Deus. E me conta, aí você fez essa cirurgia? Então, eu fiz uma cirurgia e aí tirou uma parte do tecido para análise, e alguns dias depois, quando eu tinha saído do hospital já, eu estava planejando pedir a minha namorada em casamento, e eu pedi ela em casamento dia 2 de outubro, isso eu me lembro bem. E aí, dia 2 de outubro, graças a Deus, ela aceitou, né? Amém. E 2 dias depois a gente teve o resultado do exame que tinha sido mandado para analisar o tecido. E deu que era um câncer, né? Então, não era só um tumor benigno, como os médicos estavam achando, era um câncer de nível 4, que eu acho que é um nível bem incomum, assim. Era um câncer bem comum em adultos, ele é mais comum de acontecer em crianças, então era uma coisa que não sabia direito o tratamento que fazer, o tratamento nem sempre dava certo,
Os médicos me explicaram depois que o máximo que eles conseguiram juntar de adultos fazendo esse tratamento em 20 anos foram 100 pessoas. Caramba. Então realmente é muito raro, né? É bem comum, assim. Eu não gosto nem de falar raro, porque raro às vezes parece assim, uma coisa boa, né? É raro, uma coisa... Ah, entendi. Então, incomum, com certeza. Então, mas não tem problema não. Isso aconteceu e aí acabou que a gente foi para São Paulo, né? A gente teve vários amigos ajudando a gente lá, ajudando a gente, dando lugar para a gente morar por um tempo e auxiliando. E teve o pessoal da igreja lá, da Igreja Batista Alemã, que também ajudou a gente bastante lá, dando apoio. E foi muito legal esse tempo que eu passei por lá. E eu fiz uma outra cirurgia lá. E aí, depois de algum tempo, eu tive uma meningite que foi um pouquinho pesada também. Fiz um tratamento de radioterapia lá, de quimioterapia. Fiquei no total uns 6 meses lá. Nossa, demorou uns 6 meses mais ou menos em São Paulo. Então, eu voltei para Brasília só no final de abril, ou início de maio, não lembro agora, de 2012. Foi bem legal, porque o pessoal me recebeu no aeroporto e tal, com faixa e tal. Foi bem legal, assim. Tinha bastante gente mesmo. Eu estava vestido com a camisa do Grêmio, que eu torço pro Grêmio. E aí teve até gente que veio perguntar assim para os outros, um jogador do Grêmio, alguma coisa assim, porque tinha tanta gente me esperando. E foi muito legal, a gente orou lá também, o pessoal me ajudou muito a passar por tudo isso. Esse cuidado, né, que as pessoas de Deus têm nesse momento é fundamental. Com também, certeza. Né? Você se deixar abrir para receber isso das pessoas, ao invés de se fechar na sua doença e falar, olha, eu vou me trancar no quarto escuro e sofrer, não é o caminho que Deus quer para você. Ele quer que você use isso para abençoar a vida das outras pessoas e para se deixar ser abençoado também. Amém. Então, eu vivi bem de perto isso, foi muito bom. Te fortaleceu, né, nesse momento. Certeza. A igreja nessa hora, né, pastora Sara, faz muita diferença, né? A palavra de Deus, ela fala muito sobre comunhão, né? Sobre o poder da comunhão, dos irmãos, da congregação. E é bem isso, né, que Deus está falando quando Ele diz que Ele vai te dar uma nova família. A gente se sente amado, a gente se sente querido. Pessoas que nos amam sem querer nada em troca. Né? As pessoas que estão fora da igreja, elas têm uma visão muito deturpada sobre a igreja, onde o pastor rouba, onde as pessoas estão todas ali atrás de alguma coisa. Querido, isso aí é mundo. No mundo as pessoas estão atrás de alguma coisa mesmo. Na igreja a gente está atrás do amor de Deus. E a gente encontra isso e a gente compartilha isso. E faz toda a diferença, com certeza, no momento de dificuldade, né? Ter com quem contar. Pois é, com certeza. Foi um tempo bem difícil, assim. E depois que eu voltei para Brasília, eu casei em 14 de abril. Na verdade, a gente tinha marcado uma data de casamento e aconteceu de a gente ter que mudar porque eu ainda não estava bem. A gente achou que eu ia estar bem já, bem restabelecido, mas não estava e a gente teve que remarcar o casamento. Foi uma época um pouco difícil para a gente porque a gente já estava com os planos de como ia acontecer tudo e a gente teve que remarcou para alguns meses depois. E graças a Deus tudo aconteceu muito bem. A gente foi abençoado nessa época do casamento. Casamento sempre abre portas para as pessoas te ajudarem. Né? É verdade. Deus sempre ajuda quem quer casar. Isso é uma coisa que eu tenho firme no meu coração. Eu falo para as pessoas que eu conheço, eu falo, casa que Deus te dá um jeito. Ou ele muda o que você quer, ou ele te dá o que você quer. Né? Mas vai acontecer, o casamento sempre acontece, né? Ele é muito honrado, muito glorificado em cada casamento que acontece. É verdade. E muita gente ajudou a gente no nosso casamento, foi muito bonito, foi bem legal assim. E algum tempo depois do casamento, aconteceu de a Rafa engravidar, né? E aí era uma coisa totalmente inesperada pra gente, né? Até, assim, eu tive um problema que por um certo tempo eu fiquei infértil. O médico tinha falado assim que depois eu voltaria e tal. Porque geralmente depois da quimioterapia, né, geralmente acontece. Em homens geralmente volta, né? E aí, mas assim, nunca tem certeza também. Então a gente ficou bem preocupado com isso na época. E aí depois ficou muito feliz porque estava acontecendo isso.
Eu lembro muito bem de uma oração que o pastor Gilberto, da Terceira Igreja Batista, fez pela gente, por mim e pela Rafa, pedindo para Deus sobre as nossas gerações. Aquilo que a gente ainda ia viver, aquilo que a gente sonhava ainda. E Deus foi muito bom com a gente. Ele deu a nossa filha, a Olivia, nasceu bem, linda e saudável no dia 12 de setembro do ano passado. Amém. E graças a Deus ela está bem também. E é muito interessante também outra coisa que eu queria falar, que eu sempre falo. Porque quando aconteceu o início da doença, eu falo para as pessoas, Deus estava falando para a gente, olha, confia em mim. E a gente tinha já definido um caminho que a gente queria seguir. Eu quero estudar, trabalhar, formar uma família, ter filhos, me aposentar, todo aquele caminho normal que as pessoas definem, né? E aí vem uma notícia dessa. Então eu falei assim, é Deus querendo falar para a gente, ó, confia em mim, né? E isso aconteceu e graças a Deus Ele sustentou a gente, como eu disse. E quando a Olivia veio, a gente não estava planejando também nada. Foi uma alegria bem-vinda, sim, mas a gente não estava planejando. Então eu falei, olha, Deus está falando de novo pra gente, confia em mim. Vocês ainda não aprenderam direitinho, né? Vocês ainda não aprenderam, confia em mim de novo porque eu vou estar junto com vocês em cada coisa aí. Através da igreja, através dos amigos e cada vez a gente está provando isso de uma maneira diferente. Deus está surpreendendo a gente com coisas novas, boas. Glória a Deus. E é muito bom tudo isso, né, que aconteceu. E como é que está hoje a sua vida, Marcos? Você estava falando pra gente que você fez o exame de novo, está 100%, como é que está? Então, depois da cirurgia, voltando um pouquinho, tinham 2 pontos que apareceram lá que eles tinham uma suspeita de que poderia ser o câncer voltando, né? E aí, alguns meses depois, eu fiz um outro exame e, graças a Deus, um dos pontos tinha sumido já, tinha sido absorvido. E o outro ponto estava daquele mesmo jeitinho. E eles falaram assim, provavelmente não é nada porque o seu câncer, ele cresce muito rápido. Eu tive um tempo entre a primeira cirurgia e uma segunda cirurgia que eu fiz, de 2 meses, e o câncer já tinha crescido. Meu Deus. Então, era muito rápido, assim. E aí eles falaram, provavelmente não é nada. E esse pontinho continua lá, bonitinho, daquele jeito. Todo exame que eu faço, inclusive eu estava te falando, eu fiz um exame na semana passada, e graças a Deus, não tem nada. Eu estou bem, estou curado. Glória a Deus. E não preciso tomar remédio nenhum, graças a Deus, estou 100%. Eu só tenho que tomar cuidado porque essa parte da minha cabeça aqui atrás eu não tenho osso. Não tem osso? Não tenho osso. Olha só. Então eu não posso mais praticar os meus esportes que eu fazia todo. Era bem atlético, brincadeira, né? Eu já ia falar, é porque você é alto, né? Você Sou alto, mas graças a Deus, Deus